Olá pessoal, vamos comentar hoje um julgado muito importante extraído do informativo 884 do STJ, publicado em 14 de abril de 2026. A questão passa pela definição da competência da Justiça Militar ou da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar um fato criminoso, um feminicídio, que tem como vítima uma militar e como autor um militar e que foi praticado em uma dependência militar. Além disso, para além desse feminicídio, foram praticados outros crimes conexos que também levantam a indagação a respeito de qual seria o juízo competente para apreciar esses fatos criminosos. E a indagação aqui passa pelo seguinte: nós bem sabemos que a Constituição da República traz a previsão da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar crimes dolosos contra a vida. E o feminicídio está aqui. É um crime doloso contra a vida. Mas nós também sabemos que a competência da Justiça Militar é definida pela Constituição. Então, nós estamos trabalhando aqui com duas competências absolutas, com duas competências de fundo constitucional. Então, dentro desse julgado aqui, que já a gente vai ler com atenção, nós temos de início duas indagações. Primeira indagação: o feminicídio praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa em dependência militar vai ser submetido à competência da Justiça Militar da União ou à competência do Tribunal do Júri? E como eu disse, toda essa celeuma passa pelo fato de que nós estamos tratando de duas competências constitucionais. Nós também sabemos, e é importante aproveitar para revisar esse tópico, que o Supremo Tribunal Federal já aplicou o princípio da especialidade para afastar a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar um crime doloso contra a vida. Como que seria isso, professora? Em uma situação de homicídio praticado por indivíduo que goza de foro por prerrogativa de função, tendo sido o crime praticado, obviamente, durante o exercício do cargo, mandato ou função, e em razão do cargo, mandato ou função, o Supremo fala da aplicação do princípio da especialidade. Então, veja, se nós estivermos tratando de um foro por prerrogativa de função previsto na Constituição da República. Se for previsto exclusivamente na Constituição Estadual, aí não. Aí vai prevalecer a regra constante da Constituição da República. Tudo bem até aqui? Excelente. O que acontece nesse caso aqui e que nos chama a atenção é o fato de que, olha só, o crime foi praticado no interior de uma unidade militar, em dependência funcional da organização castrense. Segundo, a vítima militar encontrava-se em situação cotidiana, compondo a rotina da unidade. Por isso veio a indagação: será que aqui nós não vamos ter a aplicação mais específica da competência da Justiça Militar da União no lugar da competência do Tribunal do Júri? Aí o STJ disse o seguinte: é importante a gente fazer a leitura desse trecho aqui, que ele é bem elucidativo. Ainda que o fato tenha ocorrido em dependência militar e envolvido agentes da ativa, o núcleo da imputação não se ancora em dever funcional, ordem superior ou interesse castrense, mas na motivação do crime, no caso, na eliminação da vida da vítima enquanto mulher em contexto de desigualdade e violência estrutural. Esse dado é particularmente relevante, presta atenção, para a interpretação do artigo 9º do Código Penal Militar, que traça ali, que delineia a competência da Justiça Militar. Se de um lado o dispositivo admite, após a Lei 13.491 de 17, a ampliação do conceito de crime militar para abarcar delitos previstos na legislação penal comum, de outro, não autoriza que a jurisdição militar absorva crimes dolosos contra a vida quando ausente nexo funcional direto com a atividade castrense. Era a hipótese. O que havia ali era uma relação privada entre os militares. Eles tinham uma relação fora dali do ambiente castrense. Então, em razão disso, o STJ disse: olha, aqui nós não temos como dado principal esse nexo funcional, mas sim a questão de a vítima ter sido vítima em razão de um contexto doméstico, um contexto familiar. Tá? Então, afastou a aplicação aqui da competência da Justiça Militar. Entendeu o STJ que a competência seria, sim,
do Tribunal do Júri. Crime doloso contra a vida, competência do Tribunal do Júri. Até porque essa definição, quando vem aqui o Código Penal Militar e traz o contexto de quais crimes se inserem aqui, se enquadram como militares, é uma norma infraconstitucional. Temos que lembrar disso também. Então, vai prevalecer de todo modo a competência prevista na Constituição do Tribunal do Júri, tá? E aí nós temos o outro ponto, o outro questionamento que surge desse julgado diz respeito aos crimes conexos, porque para além do feminicídio foram praticados outros crimes. Veja bem, os demais crimes conexos que atingem diretamente bens jurídicos castrenses devem ser julgados pela Justiça Militar da União. Quais foram os crimes? E já já eu te mostro qual seria o problema. Houve incêndio e dano significativo a instalações militares. Houve subtração de arma de serviço pertencente à corporação. E, por fim, a imputação de condutas voltadas à alteração do estado do local e à fraude processual. Então, eu tenho todo um contexto aqui de crimes outros além do feminicídio. E aí a pergunta é a seguinte: nós sabemos que, havendo conexão entre crimes, vai haver a reunião dos processos para processo e julgamento únicos. Objetivo, celeridade. Objetivo, evitar decisões conflitantes. Então, o nosso Código de Processo Penal traz as hipóteses de conexão e de continência e traz a consequência de reunião dos feitos para processo e julgamento único. Então, nós temos aqui um feminicídio e outros crimes com ele conexos. Acontece que, havendo um crime doloso contra a vida de competência do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri exerce força atrativa, de acordo com o previsto no Código de Processo Penal. Então, os demais crimes seriam julgados também pelo Tribunal do Júri. Acontece que também o Código de Processo Penal traz hipóteses em que, apesar da conexão e da continência ou da continência, nós temos a separação, veja bem, obrigatória dos processos. E é cá que nós estamos. O 79 do CPP fala assim: a conexão e a continência, regra, importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Por isso o STJ entendeu, olha, o Tribunal do Júri vai processar e vai julgar o feminicídio. No entanto, os demais crimes vão ser julgados pela Justiça Militar. Está aqui o julgado, portanto, o feminicídio possui a natureza de crime doloso contra a vida e núcleo de injusto centrado na violência de gênero atrai a competência do Tribunal do Júri, mesmo que praticado por militar em independência militar. Os crimes que atingem diretamente bens jurídicos castrenses, como incêndio, danos às instalações, furto de arma de serviço e fraude processual, permanecem sob a competência da Justiça Militar da União. E, por fim, a separação dos processos entre a jurisdição comum e a jurisdição militar é obrigatória, artigo 79, conforme legislação processual, não configurando violação ao princípio da proibição de bis in idem. Cada uma das justiças vai estar julgando um fato especificamente. Então, olha só, julgado extremamente relevante, deixa tudo anotado aí, porque tem muito jeito de que vai cair em prova de concurso. Então, a gente não pode perder nenhuma linha desse julgado. Bons estudos para você, a gente vai se falando. Se você gostou, já curte esse vídeo, para você não perder também, né, os nossos próximos vídeos. Já ativa as notificações, se inscreve em nosso canal. Um bom estudo para você, um forte abraço e até mais.